Boa noite, eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, dentro do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Nós somos missionários, eu e minha esposa, nós estamos à testa desse ministério voltado para os orientais e também para o pessoal de Israel. Bem, no sábado passado nós tínhamos que ter gravado às 17h30 exatamente essa parte de Daniel, a escatologia em Daniel, que eu tenho comentado que é a base para toda escatologia. Então, se você quiser ver um pouco mais adiantado, eu já gravei, está no playlist, primeira, segunda Tessalonicenses e também a parte de Apocalipse, versículo a versículo. Bem, mas a base para isso está aqui em Daniel. Daniel, ele realmente, do capítulo 1 a 6, e nós já comentamos, essa é a terceira que nós estamos fazendo. Então, Daniel, ele não pode ser lido de uma vez só. Você tem que prestar atenção nas mudanças da história, a mudança de reinos, não é? A substituição do pessoal de Nabucodonosor, de Babilônia, pelos Medo-Persas, enfim, e o próprio tempo. Eu tenho comentado que quando eu pergunto com quantos anos Daniel estava lá na Cova dos Leões, a maioria me fala por volta de 30 anos, 34, 35. Eu acho que dos que eu perguntei, só uma pessoa é que me falou que é a WH, um ministério inglês, não é? Um grupo de missões assim, muito joia. E uma pessoa me falou mais ou menos a data certa. Então, Daniel já estava por volta de 82 anos quando estava na Cova dos Leões. Mas por que a maioria das pessoas não pensam assim? É exatamente por isso, porque não presta atenção nas datas, nas mudanças dos reis. Então, isso realmente dificulta bastante. Bom, nós já iniciamos, já fizemos o capítulo 1, o capítulo 2, paramos exatamente no versículo 45, e o que nós já vimos foi que Nabucodonosor traz para a Babilônia aqueles jovens sem nenhum defeito, boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Olha que interessante. Esse grupo que está aqui, preso, e que vão ficar durante 70 anos, eles aprendem a língua babilônica, que era o aramaico. Então, quando eles saem lá do tempo de prisão, vamos dizer assim, de 70 anos, o que acontece é que eles continuam falando aramaico e usam o hebraico para a oração, para a leitura, mas aquela geração que foi crescendo falando aramaico, falava aramaico e também falava o hebraico, mas o hebraico era só usado para questões realmente religiosas, não é? Tanto é que o Senhor Jesus, na época dele, ele falava em aramaico, né? Então, é uma coisa bem interessante. Bom, isso é apenas uma curiosidade. E nós vimos, então, no capítulo 1, que Daniel, havia resolvido não se contaminar com as iguarias do rei. E por que não? Porque as iguarias do rei eram oferecidas aos deuses, as carnes, tudo, não é? E ele não quis. Então ele pediu para que eles comessem apenas legumes, ele e os amigos. E foi muito interessante, porque Deus abençoou aquela pessoa que estava tomando conta dos jovens e preparando durante 3 anos para entrar na presença de Nabucodonosor, resolveu fazer isso. E nós comentamos, e eu quero comentar novamente, porque talvez alguém não tenha assistido lá a primeira live, que quando você ouvir
hoje eu vou fazer o jejum de Daniel, não caia nessa. Não. A última coisa que Daniel fez foi fazer jejum. Ele não fez jejum, ele comeu normal, só que comeu um outro tipo de alimento, ele comeu legumes, ok? Então, não ficou sem comer, porque quando se fala em jejum, é a total ausência de alimento, isso é jejum. Você vai tirar sangue, o médico fala para você, olha, você tem que ficar em jejum durante 12 horas, é sem comer, não é comendo algum alimento, tá bom? Outra curiosidade é que Nabucodonosor teve um sonho, chama os seus magos, os seus, aqueles que de alguma forma o ajudava a ministrar o país, através de visões, de sonhos, de feitiçaria, de uma série de coisas, não é? E ele teve um sonho, e chega para esses e diz assim, olha, vocês vão me fazer o seguinte, vocês vão me contar o que eu sonhei, e vai interpretar. E aí eles começaram a falar, não, ninguém nunca exigiu isso, isso é absurdo, não há pessoa humana que possa. Então ele falou, olha, então se vocês não vão fazer isso, vocês vão morrer, porque vocês querem que eu forneça para vocês o meu sonho, e aí vocês vão interpretar qualquer coisa. Nabucodonosor era muito inteligente. E, bom, para sintetizar, Daniel ficou sabendo que todos iam morrer, inclusive ele e seus amigos, perguntou o motivo, ele explicou o motivo, e aí ele disse, não, fala para Nabucodonosor que eu tenho condições. Ele se apresenta, fala qual foi o sonho e descreve a sequência, ok? Que viria nessa descrição, onde teria a cabeça de ouro, que representava exatamente o mundo babilônico, depois de prata viriam exatamente os medo-persas, depois de bronze vêm os gregos e depois finalmente os romanos. Essa sequência, como nós já comentamos, Daniel não forneceu para Nabucodonosor, porque ele mesmo não tinha ficado sabendo. Ele só foi saber muitos anos depois, lá na época do último descendente de Nabucodonosor, que era exatamente a sequência que eu estou falando, ou seja, Babilônia, depois Medo-Persas, depois os gregos e depois os romanos. Bom, assim que ele interpreta, dando os detalhes todos, Nabucodonosor ficou muito impressionado. E ele havia prometido, como rei, que ele honraria a pessoa que fizesse a interpretação correta, que desse o sonho e ainda fizesse a interpretação correta. Bem, então, e isso vai ser realizado, e a gente vai ler no versículos de 46 a 49, mais um detalhe, que eu já comentei também. Nabucodonosor não ficou satisfeito com a mensagem. Ele não aceitou que daquela estátua ele só seria a cabeça de ouro. E nós vamos ver mais adiante por quê. Bem, então o versículo 46 diz assim: então, o rei Nabucodonosor se inclinou, olha, o homem mais poderoso da época, se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse a oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Daniel fez questão de dizer a Nabucodonosor que nenhum ser humano, nenhuma pessoa seria capaz de fazer aquilo que Nabucodonosor estava exigindo. Somente o Deus Todo-Poderoso, somente o Deus que revela, que sabe de todas as coisas, é que poderia fazer. Então ele diz lá no versículo 27 do capítulo 2, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogo podem revelar ao rei, mas há um Deus nos céus. Esse é o testemunho de Daniel,
propagando a pessoa de Deus. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E aí ele conta a visão. Então, ele se prostra e fala que o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Bem, quando nós lemos isso, esse versículo 47, que foi pronunciado por Nabucodonosor, nós temos a impressão de que Nabucodonosor havia até se convertido. Ele ia abrir mão de todos os outros deuses e ficar só com o Deus verdadeiro. Não. Ele vai talvez juntar todos os deuses e mais esse que ele chamou o Deus dos deuses, o Deus dos reis. Bem, então nós podemos perceber que ele era um homem muito místico e vai ser necessário Deus colocar a mão em Nabucodonosor, como nós vamos ver futuramente, para que ele realmente reconheça que só existe um Deus, ok? Então o versículo 48 diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Bem, eu queria dar um corte aqui, porque nós, no finalzinho do capítulo 2, lemos que uma pedra que não foi cortada por mãos humanas viria e rebentaria os pés daquela estátua. Eu vou ler novamente, no versículo 44. Mas nos dias destes reis, então ele está se referindo ao povo de Roma, então o sistema romano que iria perdurar por muito tempo, e até hoje nós sentimos os seus efeitos, não é? Então ele fala: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Está se referindo ao milênio, ok? Quando o Senhor Jesus virá e implantará realmente o seu reino, 1000 anos. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Então, quando essa pedra vem, segundo o sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, ela vem e bate nos pés dessa estátua, que os pés eram mistura de ferro e barro. Essa estátua se rebenta toda, porque quebrou os pés e desce toda a estátua, tudo fica esmiuçado, acaba definitivamente o reino e qualquer reino humano. A partir daí, quem vai governar é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele fala: esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, ou seja, foi arrebentando tudo até chegar lá em cima, né? O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Bem, o corte que eu quero dar é exatamente esse momento em que o Senhor Jesus vem. Está registrado em algumas partes, e eu quero me adiantar colocando essas partes para que vocês possam realmente desfrutar disso. É algo assim tão tremendo que eu vejo assim, que
Quando eu leio, eu fico extasiado, porque a palavra do Senhor é uma palavra que, além de não ter contradições, ela se completa. Então eu quero que você abra Zacarias 14. Se você estiver com uma Bíblia na mão, Zacarias 14. E lá nós vamos ver exatamente o dia em que essa pedra, ou seja, a pessoa de Jesus virá para acabar com tudo. E isso vai acontecer no final da grande tribulação. Entra lá no nosso playlist Raul Nogueira Canal, Escatologia, e você vai ver isso acontecendo. Você vai ver o Senhor Jesus voltando lá em Apocalipse 19, ok? Aqui nós vamos ver Zacarias. É quando o Senhor Jesus volta, ele vai estar voltando com os crentes do Velho Testamento, com a igreja agora como esposa, e com aqueles que morreram na grande tribulação e não receberam a marca da besta. Ainda vai ter um quarto grupo que vai entrar com seu corpo normal no milênio e vai gerar filhos, e o mais novinho vai morrer com 100 anos. Se eu lembrar, eu leio para você a passagem que fala sobre isso, tá bem? Capítulo 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é mencionado em várias partes. E nós podemos realmente ver que foi um dia singular, um dia diferente, que vem desde o início da grande tribulação e vai avançar até o final do milênio. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque, essa é a grande questão. Muitos, por falta de estudarem a palavra de Deus, acham que as nações que vão atacar Israel nesse período, que é o finalzinho da grande tribulação, vamos assim, aconteceu porque o diabo planejou isso e fez. Não. Claro que aqueles que vão estar agindo assim, que vai estar o anticristo, o falso profeta, estão debaixo do comando do diabo, óbvio. Mas quem planejou isso foi a pessoa de Deus, não foi a pessoa do diabo. Eu vou ler para vocês. E qual o interesse? Porque Deus queria ser glorificado. Quando ele fez isso, aí o próprio Deus é que vai lutar a luta de Israel. Não se esqueça que Daniel, nesse período da grande tribulação, que é a última semana de Daniel, porque 69 semanas terminou quando o Messias morreu, está lá em Daniel, nós vamos chegar lá, e ficou faltando então uma semana. Entra a igreja é arrebatada e começa a última semana de Daniel. E aqui ele fala: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Deus falando: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então agora mostra por que o Senhor fez isso. Porque ele queria ser glorificado. Olha só. Então, versículo 3, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. Ou seja, não é Israel que vai vencer. Não. Ele atraiu as nações ímpias, aqueles que receberam a marca da besta, se juntam para destruir Israel, mas então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha.
Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Você se recorda, quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, que os seus discípulos estavam olhando para cima e apareceram anjos e disseram: o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu irá descer no mesmo lugar. E é o que ele fala aqui. Ele fala que os seus pés estarão sobre um monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido o monte das oliveiras será fendido, olha só, pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis, se referindo ao povo de Israel, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. Esse terremoto é mencionado em alguns lugares, além desse. Então ele está dizendo que está dando exatamente o período histórico que isso aconteceu. Esse terremoto, né, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus. E olha que coisa maravilhosa. Você está aqui, viu? Se você é crente, se você um dia nasceu de novo em Cristo Jesus, você está aqui conosco. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Eu vou ler novamente. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Bem, depois eu desafio vocês a darem uma boa lida aqui. E o mais interessante, quando você abre no capítulo 12 de Zacarias, nós estamos falando da volta de Cristo, que é representado por uma pedra que rebenta todos os reinos. O povo de Israel se afastou do Senhor, por isso ele está sob disciplina até agora. E um dia, exatamente no final da grande tribulação, eles vão clamar pelo Senhor. E é quando eles vão ver aqueles que eles transpassaram. Olha só, capítulo 12 diz assim, no versículo, eu vou pegar do versículo 7 em diante. Lembra que em 14 diz que ele é que vai pelejar, ele vai fazer uma série de coisas. Claro, ele vai usar o povo de Israel, mas o povo de Israel, da mesma forma, vocês lembram de Gideão, que com 300 ele acabou com uma multidão enorme? Não foi exatamente Gideão e os seus 300, foi Deus. Não é assim a mesma coisa aqui. Então diz assim, o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco, olha o que Deus vai fazer com os soldados, né? O mais fraco dentre eles nesse dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Ou seja, Deus, além de proteger, vai dar a eles uma força e algo tão sobrenatural para a batalha, que os inimigos serão vencidos e Deus vai estar junto. Ou seja, a operação que vai ocorrer ali é sobrenatural. Não tem mérito em Israel, nenhum. Então ele fala, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Lembra, nós lemos no capítulo 14,
que é ele que vai pelejar. E sobre a casa de Davi, eu quero que vocês prestem bem atenção, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olha agora, pessoal, olharão para mim. É Deus falando, dizendo, e olharão para mim. Ora, e quem é que está voltando? Jesus. Jesus, não é? Então diz, olharão para mim, a quem transpassaram. Prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Eu vou ler novamente, porque, Annelise, puxa vida, filha, que bom que você está com a gente. Eu não ia gravar não ao vivo, mas eu resolvi fazer a gravação, porque no sábado eu não pude, né? Onde eu estava tinha problemas, eu não consegui gravar, nem da quarta eu consegui, mas eu resolvi fazer ao vivo. Falei, se entrar alguém, amém. E você entrou, amém. Bem, então, eu só vou ler novamente. Então, nós já vimos. Zacarias 14, volta visível do Senhor Jesus, colocando seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e ele não vem sozinho, vem conosco, ok? E o povo de Israel vai estar clamando pelo Senhor. Elias Pereira, Elias, tudo bem, meu querido? Um abração para vocês aí no Uruguai. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, Elias, eu estou lendo Zacarias 12 agora, eu já li Zacarias 14, que fala da volta de Jesus. Você que está chegando agora, nós estamos estudando Daniel, e no finalzinho da interpretação de Daniel, ele fala que uma pedra que não foi cortada por mãos humanas arrebentaria com os pés daquela estátua que Nabucodonosor havia visto em sonho. E essa pedra, arrebentando os pés da estátua, faria cair por terra todos os reinos do mundo. E quando isso vai acontecer? No final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus volta conosco, como nós acabamos de ler lá em Zacarias 14, e o povo de Israel, rebelde, um abraço, Marisa, e o povo de Israel vai estar clamando, e olha, eu vou ler novamente o versículo 10, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, olharão para mim. E eu estava comentando aqui, bom, quem está falando aqui é Deus, né? Deus no início fala sobre Deus pronunciando isso, e de repente ele fala que o povo de Israel vai olhar para ele. Isso significa que ele é Deus, que Jesus é Deus, não tem como. Olha só, e olharão para mim, é Deus que está falando, a quem transpassaram. Quem foi transpassado? O Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, não é? A quem transpassaram, e foi rejeitado, não é? Prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, aqui fica bem claro que o Senhor Jesus é essa pedra que vem arrebentar com as nações. Graça querida, um beijo, que bom que você está comigo. Então, quando você lê a palavra, você vê que o Senhor Jesus volta, e eu vou mostrar mais uma passagem, tá bem? Que fala sobre isso. Abra comigo em Apocalipse 19, lá nós estamos vendo, é a mesma coisa que nós lemos agora, quando nós lemos agora na passagem de Zacarias, tá bom? Então aqui diz assim, capítulo 19, versículo 11, diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem o nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então há um nome que nós ainda não conhecemos, ok?
Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Querido, se você ainda não aprendeu a andar a cavalo, se prepara, porque você vai estar voltando com o Senhor montado a cavalo, tá bom? Não sou eu que estou falando, está escrito. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito bem. Agora abra comigo em uma passagem que é muito contraditória. As pessoas que não conhecem escatologia pegam coisas que são específicas para Israel e jogam para a igreja. Bom, nós estamos vendo que o Senhor está voltando, arrebentando com todos os reinos, porque depois dessa volta, após a grande tribulação, implanta o milênio, ok? E que vai ser um período de 1000 anos, onde o Senhor vai estar reinando. Nós vamos estar com eles, todos aqueles que são crentes vão estar com ele. Bem, quando nós abrimos Mateus 24, nós vamos ver a pessoa do Senhor conversando com o pessoal dele, não é? Que vão fazer algumas perguntas e ele vai responder. Essa passagem não tem nada a ver com a igreja. Tá claro isso? Não tem nada a ver com a igreja. Aqui são os discípulos do Messias, pessoal de Israel, fazendo pergunta ao seu Messias a respeito das coisas futuras. E ele vai responder. Então, a igreja nem existia. Jesus está vivo. Então, Jesus está falando para o povo de Israel o que vai acontecer no futuro. Veja bem. Capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso acontece mesmo, né? O Tito, um general romano, ele acaba destruindo o templo, rebentando todas as paredes, porque eles tinham notícia que os sacerdotes guardavam o ouro, a prata, pedras preciosas nas paredes, não é? Era o cofre da época. E então rebentando tudo para ver se achava alguma coisa. Bem, aí olha só, no Monte das Oliveiras, aliás, esse Monte das Oliveiras é repetido várias vezes, nós acabamos de ver em Zacarias também. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? A primeira pergunta, ok? Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? São 3 perguntas que fizeram e a resposta não foi muito satisfatória para eles. Ô, Luziane, tudo bem, minha querida? Não foi muito satisfatória, ok? Foi uma resposta que hoje nós entendemos porque temos a Bíblia inteira na mão, tá bom? Olha só. E ele respondeu: Vede. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão muitos. Aliás, está aparecendo muitos Cristos por aí, lá na África, em vários lugares. E certamente ouvireis falar, olha só,
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, guerras e tal, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Bem, isso vem se acumulando, vem aumentando mais e mais, mas não é o fim, ainda não é o período da grande tribulação. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados. Igreja? Ele está falando para a igreja? Não. A igreja não existia, não está falando com a igreja. As pessoas que não conhecem escatologia misturam tudo. Está falando com os seus discípulos, que são judeus. É uma conversa entre o Messias de Israel e os seus discípulos. Então sereis, vocês judeus, sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações. Falta poucas nações para não odiar. Até o Brasil, que era favorável a Israel, agora está virando as costas. Então ele fala: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A quantidade de profetadas que está ocorrendo no mundo de hoje é algo, sim, assustador. Falsos profetas, mentirosos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós já estamos percebendo a escassez desse amor. Agora, essa palavra que eu vou ler agora, é que as pessoas que pensam que um servo de Deus pode perder a salvação, usam. Valdivan, tudo bem? Então, muitos pensam que o que eu vou ler agora se refere à igreja. Nós já acabamos de falar, Mateus 24 não é para a igreja não existia. É uma conversa entre o Messias de Israel. Olá, Valdivan. É uma conversa entre o Messias de Israel e os judeus, que eram discípulos dele. Tudo o que ele está falando é com respeito a Israel. Por quê? Porque é a última semana. É a última semana, é quando o Senhor Jesus volta no final da última semana de Daniel, que nós estamos estudando. Ok? Então, quando Jesus volta, que nós já lemos lá em Zacarias, já lemos em Daniel, vamos ler Daniel de novo para fechar. E aqui fala: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Não tem nada a ver com perda de salvação. Não tem nada a ver com a igreja. Por quê? Porque esse é o período de grande perseguição. A segunda parte da grande tribulação, e se você quiser mais detalhes, entra lá no meu canal, Raul Nogueira Canal, procura a escatologia no playlist e você vai ver versículo a versículo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e a parte de Apocalipse. E vamos estar falando sobre isso. Aquele que, no final, na segunda parte da grande tribulação, vão se levantar os 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, menos da tribo de Dan. Um dia a gente fala sobre isso, mas a tribo de Dan foi substituída pelo filho de José, Manassés. Muito bem. Praticamente todos esses vão morrer, perseguidos pelo esse falso Messias, não é? E nós vamos ver que no final, ou seja, no final de 3 anos e meio, volta Jesus, visível, como já lemos em Mateus, e já lemos em Apocalipse 19, já vimos em Zacarias 14, e agora vamos ver
E Mateus 24 é final da grande tribulação. Aquele, porém, que perseverar até o fim, aquele que não receber a marca da besta, Elaine, uau! A salvação é de graça mediante a fé em Jesus. É isso aí, garota. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Vocês ouviram a palavra? Este evangelho do reino. Por quê? Porque eles vão estar pregando a volta do rei, o rei dos reis, senhor dos senhores, que nós acabamos de ler lá em Apocalipse 19. Então virá o fim. Vou ler novamente. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Queridos, o arrebatamento não vai depender do evangelho alcançar o mundo inteiro. Não. O arrebatamento não tem profecia para impedir que ele saia. A única coisa que está faltando é o último crente da igreja. Só isso. Você sabe onde ele está? É por isso que eu tenho que pregar a palavra. Pode ser seu vizinho, seu parente, pode estar na África, pode estar onde estiver. Quando completar o número fechado, por quê? Começa a igreja em Pentecostes. E no arrebatamento, na hora que subir, fecha o número, que você não sabe quantos e nem onde ele está, ok? Por isso você precisa pregar. Aí, quando a igreja for arrebatada, esses 144 mil estarão pregando a todas as nações, e então virá o fim. Então virá o fim. E é quando as nações se levantam para atacar Israel, nações essas que estão sendo movidas pelo próprio Deus. Nós acabamos de ler isso lá em Zacarias 14. Não é o diabo, é o Senhor que faz com que essas nações cerquem Israel. Só que o Senhor vai pelejar, ou seja, a derrota das nações não é por mérito de Israel, porque lá em Zacarias diz que é ele que vai pelejar. Então, voltando aqui, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, aqui tem duas coisas que nós temos que comentar. Uma, nós temos um tipo do anticristo, que era um grego, que fez um sacrifício de uma porca, lá no Santo dos Santos, contaminando o templo, né? E outro é exatamente o anticristo, tá? Nós vamos ver tudo isso em Daniel. E ele fala no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, não é na Europa, não é no Brasil, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por que não no sábado? Porque os judeus não podiam correr a uma distância de se atirar um estilingue, né? Uma pedra. Eles não podiam, no sábado eles não podem fazer nada, né? Então fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Grande tribulação. Essa é a última semana de Daniel. Como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos dentro da grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja já foi faz tempo. Não tivessem aqueles dias, olha só, vou ler novamente. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas,
operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, é mentira. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis, é mentira. Por quê? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. No final da grande tribulação, volta ao visível, Apocalipse 19, Zacarias 14, e agora, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Olha o versículo 29, que parece que as pessoas não leem, esquecem. Logo em seguida a tribulação, acabou os 3 anos e meio, Jesus volta. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, e eu vou estar aí nesse dia, e espero que você esteja junto comigo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Por que vão se lamentar? Receber a marca da besta. Não creram no Senhor. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bem, isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Voltando para Daniel, só dizendo para quem chegou depois, por que eu li tudo isso, né? Porque, na verdade, na visão que foi dada a Nabucodonosor, interpretada por Daniel, se você abrir o capítulo 2, ele fala exatamente isso, que uma pedra vem e rebenta com os pés da estátua, e todos os reinos caem. Então ele fala lá no capítulo 2, e diz no versículo 31, Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata. Depois, quando Daniel devia ter uns 50 e poucos anos, é que ele toma conhecimento que eram os medo-persas, depois os gregos, depois os romanos, não é? Aqui ele não fala. Aqui diz assim: as pernas de ferro, os pés parte de ferro e parte de barro. Quando estavas olhando, olha agora, isso que eu vou ler agora é o que eu acabei de ler, Mateus 24, Apocalipse 19, Zacarias 14. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eires do estio, e o vento os levou, e dele não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. E ele explica isso depois, mais à frente. Quando você abre ainda no capítulo 2, ele diz lá no versículo 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, simbolizando os diversos reinos, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então,
Essa pedra é Cristo, a rocha, e ela vem e arrebenta com tudo, exatamente quando ele volta no final da grande tribulação, com a igreja, crentes do Velho Testamento, pessoal que não recebeu a marca e foi morto durante a grande tribulação. Então, Velho Testamento, igreja, e esse pessoal que morreu na grande tribulação sem receber a marca, vão estar com seus corpos transfigurados, à semelhança de Cristo, se preparando para entrar no milênio. E um grupo que não recebeu a marca e resistiu até o fim, ele vai entrar com seu corpo normal. E esses vão gerar filhos. Então, o mais novinho vai morrer com 100 anos. Eu queria fechar, eu sei que passei um pouquinho do tempo, Isaías 65, 17. Eu fecho com isso. Isaías 65. É que eu me empolgo com escatologia. Lá no versículo 17 diz assim: Pois eis que eu crio novos céus, nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. No milênio, as pessoas vão viver muito tempo, não é? Não haverá mais nela crianças para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Bem, isso é o que nós tínhamos para hoje. Espero que de alguma forma vocês tenham sido abençoados, edificados por essa palavra, e nós voltaremos sábado que vem dando continuidade a essa escatologia em Daniel. Se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, faça isso, tá? Ou me pergunte pessoalmente lá no meu WhatsApp, entre lá, 11 999 11 5272, amém? E que Deus os abençoe. Eu vou estar encerrando com oração. Se você tiver algum pedido de oração ou realmente escrever alguma coisa, algum comentário, pode fazer isso agora. Pai, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti porque Tu és um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. Eu entrego nas Tuas mãos a vida desses irmãos e irmãs que estiveram conosco e que o Senhor possa abençoá-los em todas as áreas. Seja comigo, Senhor, com a minha esposa, com os meus filhos, netos, bisnetos. Agradecemos ao Pai pelas nossas igrejas, missionários, pastores, e que o Senhor possa continuar nos usando hoje e agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. E olá, Andréia. Ô, querida, como é que você está? Como é que está a sua saúde? Como está, Andréia? Um abraço, Elaine. Eu só quero ver se a Andréia, espero que a Andréia esteja zero, recuperada totalmente. Tudo bem, Andréia? Se você puder escrever. Ok? Bom, se a Andréia não conseguir escrever agora, então depois ela me escreve. Tá bom? Ok, pessoal, vamos estar terminando. Agradecendo a Deus aí pela participação. Estou com dreno. Tá, mas tá tudo bem? Precisa de oração. Precisa de algum pedido de oração específico?
Estou bem, pastor. Tá bom. Se precisar de algum pedido específico, manda lá no meu WhatsApp. Tá bom? Ok, pessoal. Que Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor. Um abraço. Quarta-feira eu vou estar ao vivo de novo. Vamos estar gravando algo novo aí.